O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem quanto tempo o tempo tem. E aí, pessoal, tudo 100%? Ah, o tempo, o misterioso tempo. Quantos problemas que o tempo nos causa na hora de analisar dados? Você já teve esse problema? Então eu resolvi gravar esse vídeo para ver se a gente esclarece de uma vez por todas esses problemas com o tempo no AQL, né? O tempo no SQL vai ter suas características. Se você usa banco de dados Oracle, você vai ter os seus problemas. Se você usa SQL Server, você vai ter os seus. Eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve problemas de tempo no AQL, tá? Se você trabalha com SQL, daí você precisa ver em qual plataforma de SQL você está tendo problemas com o tempo para poder resolver. Mas no AQL eu vou dar algumas dicas e algumas sugestões aqui, beleza? Então vamos lá. Entrando aqui no Help primeiro, né, vamos ver aqui a função Network Days. Isso aqui é uma função muito importante. Aqui está a explicação da função, também não vou ler para vocês. Pause o vídeo e leia, ou entre direto no Help e faça a leitura lá para entender como é que funciona a função. Você tendo uma data inicial e uma data final, ele vai dizer quantos dias úteis tem entre a data inicial e a data final, certo? Porém, a gente tem o problema dos feriados, né? Então, quando a gente tem feriados, a gente pode passar uma lista de datas que são não úteis, né? Que são feriados, para ele subtrair desse intervalo que a gente está passando. Ela é uma função de script e gráfico, então você pode usar tanto no script quanto no layout, e a gente vai ver alguns exemplos aqui. Combinado? Então, pausem o vídeo, ó, tem alguns exemplos aqui, ó, feriado único, vários feriados e tal. Eu vou, como de costume, primeiro, eu tenho um erro no vídeo que eu gravei, esse vídeo aqui sobre web scraping no local e na nuvem, para pegar os feriados direto da agenda do Google. Eu vou deixar aqui no izinho, aqui do lado, né? Ou procurem na descrição, aqui é um canal para adultos, né? Todo mundo é adulto, então procurem aí no canal. No, né? Não é um canal para criança, para a gente ficar colocando linkzinho de vídeo de todos os vídeos, né? Ou então veja na descrição do vídeo. Na descrição também tem links, tá bom? Aí eu fiz aqui esse script onde a gente tem aqui a derivação. Também tem vídeo aqui, vou deixar linkado aqui no final do vídeo aqui no canal. Também tem vídeo sobre derivação e declaração. A gente faz uma conexão REST com o calendário do Google, daí faz as tratativas da resposta, né, lá. Tem um problema aqui que vocês não me avisaram no outro vídeo, né, que assistir o vídeo não prestar atenção, né, volta lá, assiste o vídeo, presta atenção. Se eu selecionar aqui, ó, abril de 2019, o dia 21, no mês de abril, não aparece aqui no calendário. Ué, por que não? Porque a gente tem 2 datas comemorativas e 3 feriados em abril de 2019. Não, a gente tem 2 feriados e uma data comemorativa, que é o Páscoa, que é uma data comemorativa, e dia 21, ó, se a gente for aqui em 2020, dia 21 é feriado de Tiradentes, dia 10 é Paixão de Cristo, 2 feriados, e Páscoa, que é uma data comemorativa. Então aqui tá certo, ó, uma data comemorativa, 2 feriados. Se a gente for em 2021, tá certo, 2022 tá certo, 2023 tá certo, 2024... Opa, cadê a data comemorativa 2024, em abril? Então esse problema aqui acontece pelo seguinte: quando o feriado e a data comemorativa caem no mesmo dia, a gente não pode criar 2 valores para a mesma data, né? 2 linhas para a mesma data. Então aqui no editor de script a gente vai resolver isso de uma forma bem simples, que é concatenando o tipo do feriado, separando por vírgula, e a descrição também separando por vírgula, agrupado pela data do feriado. Então, se acontecer do mesmo feriado cair no mesmo dia, a gente vai agrupar pela data e colocar separado por vírgula na descrição, certo? Então agora sim, se a gente carregar aqui, podemos vir aqui no layout, e se eu selecionar abril de 2019, tá aqui, ó, Tiradentes,
Ele tem domingo de Páscoa e Tiradentes, né, que é uma data comemorativa e um feriado no mesmo dia. Então aqui ele mostra, ó, uma data comemorativa e feriado e um feriado. Não tem data comemorativa. Então a gente poderia tratar isso, mas é irrelevante, né? O mais importante é realmente aqui na exibição estar correto, certo? E aí a gente tendo aqui o dia 21 aparecendo corretamente, podemos vir aqui para este outro aplicativo que eu fiz aqui, onde a gente tem as mesmas tratativas aqui de calendário, tudo certinho. E aí a gente tem o calendário normal, que a gente vai fazer aqui. Primeiro eu vou carregar todos os feriados. Com base no meu feriado eu vou ver qual é a menor data, qual é a maior data, né? Então, menor data, quanto menor, mais antigo, quanto maior, mais próximo, mais para frente, né? Então é passado, presente e futuro. Menor, média e máximo, né? Seria isso. A média é onde a gente está agora. Nada a ver. Não tem nada a ver com média não, tá pessoal? Eu só lembrei. Então é menor data, mais antigo, maior data, mais para frente, né? Com base nessas datas a gente vai gerar a data geral, né? A gente vai fazer aqui um data geral, onde a gente vai criar todos os dias nesse intervalo de data, vai fazer uma chave data do feriado e fazer um full join com a tabela de feriados. E aí eu dropo a tabela data de feriado, que não faz sentido eu ter dois campos data iguais, né? Então a gente dropa, esse aqui era só para fazer o join, fazer a chave, essa chave é fazer o join. E aqui eu renomeio tabela de feriados para calendário geral, para ficar na memória com esse nome e não com esse nome. Poderia pegar aqui calendário geral e já trazer aqui como calendário geral e aqui no feriado chamar de as data geral, para não precisar fazer isso aqui? Poderia, tá? Só que às vezes a gente fazer dessa forma acaba ficando mais confuso para entender o código. E é legal ter um código que seja compreensível, desde que não afete a performance. Então, como é uma coisa muito rápida aqui, eu prefiro fazer assim, porque isso aqui é um script que você vai agendar, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Eu acho que uma vez por ano tá ótimo isso aqui, né? Todo janeiro executa, ele vai gerar os últimos 5 anos e os próximos 5. Então ele pega 10 anos do calendário do Google. Eu acho suficiente se você colocar esse script agendado aí para gerar esses dados uma vez por ano, e aí você vai ter o calendário geral sempre atualizado para usar em qualquer projeto, tá? É uma opção. Ou coloca para executar junto com outras coisas que você já executa, vai executar de hora em hora, mas ele é muito rápido. Então se eu clicar aqui ó, em carregar, observe que ele é menos de 1 segundo para gerar isso aqui. Então enfiar isso aqui em uma carga que já está sendo executada lá, não vai afetar nada o teu projeto, mesmo se você for pegar do calendário lá completo aqui, né? Se quiser fazer um agendador separado com tudo completo aqui para gerar todas as datas, todas as possibilidades, ele executa aqui, ó, 1 segundinho, ele já executou tudo, 10 anos de calendário ali. Então acaba sendo muito útil. Beleza? No entanto, isso aqui, no tempo normal, né, isso aqui resolve alguns problemas. Se a gente vier aqui para o nosso aplicativo, aqui para nossa apresentação, e eu selecionar aqui em abril de 2019, eu vou ver que abril tinha 30 dias, eu vou ver quantos são, ó, Network Days, 22 dias úteis, aí aqui tem 21, aqui tem 21, aqui tem 21, certo? Se eu selecionar 2020, vai dar 20, 2021. Já em 2024, deu 22 dias úteis aqui nesse Network 2, 22 aqui, 22 aqui. Daqui a pouco eu mostro por que tem 2 aqui, tá? E aqui deu 21 com o Network Days. Por que deu 21? Porque aqui, ó, 21/4, Tiradentes, foi um domingo. Então, qual desses aqui está certo? Outra coisa, se eu quiser saber quando é o próximo dia útil, como que eu faço? Então, para você ter uma coluna aqui de dias úteis, próximo dia útil,
a gente vai calcular isso aqui no editor de script. Então eu vou ver aqui, ó, tempo reverso. Ao invés de eu fazer um script mais simples, eu vou fazer um script um pouco mais avançado, onde eu vou pegar a maior e a menor data, lendo direto aqui dos feriados, vou gerar todas as datas desse intervalo aqui como calendário geral, né? Então, para todos os feriados que eu tiver, eu vou pegar o último dia do ano da maior data e o primeiro dia do ano da menor data, vou gerar todas essas datas, vou fazer um join chamando data geral com as características do feriado, lendo de novo feriados no Brasil e fazendo join nessas datas. Vou fazer o store disso para só então fazer umas tratativas. Por que isso é importante, pessoal? Olha só, eu vou executar dessa forma e vou abrir aqui o modelo de dados, ó, visualizador do modelo de dados, que é o que aparece na memória, os dados que estão na memória, tá? Quando eu vou ver essa tabela aqui, eu tenho todas as datas que são feriados, tem 4.018 linhas, mas todas as outras datas geradas estão lá embaixo, ou seja, está fora de ordem. E aí, dependendo da tratativa que eu preciso fazer, como as datas estão fora de ordem, para poder colocar essas datas em ordem, eu vou ter que fazer um residente, aí colocar um order by no residente. Na minha opinião, isso prejudica a performance e fica mais complicado. Ah, Adriano, mas são dados muito rápidos, então com o residente ficaria mais fácil. Pode ser, faça com o residente. Eu prefiro fazer a data reversa, o tempo reverso. O que é o tempo reverso? Eu gero a data, ao invés de eu pegar a menor data e somar 1, eu pego a maior e subtraio 1, que aí eu vou montar o calendário ao contrário. Quando eu monto o calendário ao contrário e eu faço o join, continua sendo um join igual. Eu vou pegar, observe que eu estou lendo esse arquivo com todos os dados. Depois eu vou gerar e depois eu vou fazer um join, certo? Quando eu faço o reverso, eu vou ler esse arquivo para pegar o maior e o menor. Eu vou gerar as datas e eu vou fazer um join igual. Ou seja, na minha opinião, os mesmos passos, né? Porque eu estou pegando os dados, a única diferença é que eu estou lendo o arquivo 2 vezes e gerando a data uma vez, mas pelo volume de dados não é pequeno. Para mim fica mais entendível do que fazer com residente, tá? Com temp e etc, né? Então, eu prefiro ler, pegar a maior e menor data, gerar todas as datas do intervalo, fazer o join e fazer o store do calendário geral. Pronto, eu tenho o calendário geral com todas as datas e todos os feriados. Se eu não vou precisar fazer nada no meu projeto de dias úteis, próximo dia útil e coisa, acabou aqui. Aqui morreu, não preciso ir mais para frente, isso aqui já é suficiente. Caso eu precise tratar dias úteis, feriados, próximo dia útil e etc., aí eu vou fazer isso aqui, ó, calendário geral, vou fazer a leitura do calendário geral, que não precisa ser nem nesse projeto, não precisa ser sempre, pode ser só no aplicativo que você vai precisar dessa informação para fazer isso aqui, né, na camada de transformação desse aplicativo, não no aplicativo final, nunca, né? Nem preciso falar que no aplicativo final você só exibe os dados, você nunca faz transformações no aplicativo, né? Só para deixar claro que às vezes no automático a gente fala, o pessoal esquece, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, se o tipo do feriado contém feriado, né? Então like feriado, ou seja, se ele contém feriado, ou o dia da semana é sábado ou domingo, então o próximo dia útil vai ser a data, vai ser ele mesmo, né? Porque vai estar vazio, vai estar nulo. Aí ele pega ele mesmo e vai repetindo até a próxima vez, onde não é nem feriado e onde não é nem dia útil. E aí ele grava aqui a data geral quando não é verdadeiro, né? Ou seja, o próximo dia útil é ele mesmo, certo?
Né? Isso é interessante, inclusive, para fazer map, para fazer depara. Você pode ler o calendário geral e aí você vai ter um depara. Qual que é o data atual, qual é o próximo dia útil. E aí você pode fazer para usar em cálculos, para aplicar em vários modelos e vários campos de data dentro do teu modelo de dados, tá? Lembre, o objetivo do mapping é exatamente quando você precisa reaproveitar essa informação várias vezes e aplicar em vários campos. Se eu tenho vários campos do tipo data, com o mapa eu aplico essa regra em vários campos do tipo data. Entendeu? Feito isso, fez essa tratativa, faz o store, agora você tem o calendário geral com tratamento de próximo dia útil. Tá? Lembrando, isso aqui só vai ser necessário se você precisa disso no teu projeto. Se você não precisa, parou aqui. Até aqui já está ótimo, certo? Então vamos executar isso aqui. Rapidão também, ó, menos de um segundo, 4.000 linhas. Né? Então agora a gente tem aqui, ó, se eu pegar abril de 2019, a gente tem Páscoa e Tiradentes no mesmo dia, certo? Então são 22 dias úteis sem contar os feriados, 21 dias úteis contando o feriado. Menor data 1/4 de 2019, maior data 30/4 de 2019. Se a gente for para 2020, 20 dias em abril, 2021 também tem 20, em 2022 tem 19 dias, aqui, ó, sexta e quinta, 2023 18 dias, sexta, domingo e sexta. Por que 2022 tem 19 dias, 2023 tem 18 dias? Por causa da quantidade de sábados e domingos, né, pessoal? De um ano para o outro muda a quantidade de sábados e domingos de cada mês. E em 2024, 22 dias e 21 dias aqui em Tiradentes. Mas qual é o próximo dia útil aqui desse feriado? Ou qual é o próximo dia útil aqui em 2023, né? Quando foi o próximo dia útil aqui do Tiradentes, aqui, cadê 21? Próximo dia útil foi 22. Eu venho aqui e posso adicionar aqui, ó. Próximo dia útil. Certo? Então a gente tem aqui, ó, dia 7/4 era uma sexta-feira, foi feriado, sábado é sábado, domingo é domingo, nenhum dos três é dia útil. Quanto é o próximo dia útil? Segunda-feira, dia 10. Então no dia 7/4, o próximo dia útil é dia 10/4, 3 dias depois. Beleza? E esses Networks Day aqui, por que está diferente aqui? Ó? Esse aqui é o normal para a gente contar. Eu quero saber, ó, quantos dias úteis tem entre a menor e a maior data, entre o intervalo do que eu selecionei, né? Então naquele mês aqui tem essa quantidade de dias úteis entre esses dois intervalos. Mas e os feriados? Então contando os feriados, vamos lá. A minha menor data é dia 1/4 de 2023, a maior data é 30/4. Pessoal, eu coloquei aqui o expansor de variável só para poder mostrar aqui, tá? Não precisa, como vocês viram aqui. Ó, esse aqui não tem o expansor de variável, né? Aí aqui embaixo ele não mostra qual é o resultado do min e do max. Quando eu coloco o expansor de variável, cuidado com o uso do expansor de variável, tá? É melhor não usar. Eu estou colocando aqui só para poder facilitar e mostrar aqui embaixo o resultado, tá? Então, entre 1/4 de 2023 e 30/4 de 2023, a gente vai ter aquela quantidade de dias, 22, se não me engano, né? Porém, a gente tem dois feriados, que é dia 7/4 e dia 21/4. Como que eu faço para passar aqui as datas separadas por vírgula de todos os feriados que eu tenho no intervalo? Aí aqui sim você vai precisar do expansor de variável, tá? Obrigatório. Função concat, tipo de feriado, feriado, data geral,
concatenando a data geral, todos os feriados da data geral, separado por vírgula, mas como que eu coloco aspa simples na data, se eu preciso usar aspas simples para dizer que eu vou usar, usar os parâmetros, né? Isso chama-se escape, isso é uma caractere de escape, né? O caractere de escape da aspa é a própria aspa. Então, se eu fizer assim, olha lá, ele não vai mostrar, ele não vai colocar aspa antes, tá vendo? Ó, a gente vai ver aqui, ó. Ele tá com um problema aqui na data, tá vendo? Tá faltando a aspa ali, né? Antes do fechar o dia aqui, do separador, tá? Aí se eu colocar só uma, ele dá erro, se eu colocar duas, ele dá certo, ó. Que aí são a aspa e o escape, tudo entre aspas, entendeu? Então tudo isso aqui está entre aspas. Aí aqui vai ficar certinho, ó. Aspa, 7/4, fecha aspa, vírgula, aspa, 21/4, fecha aspa. Beleza? Deu certo aqui 18 dias. E esse outro aqui? Então, às vezes é muito chato trabalhar com máscara de data. E aí um conselho que eu sempre dou é: evite, tá vendo que aqui eu não precisei usar aspa? Olha só, eu não precisei usar o caractere de escape. Porém, eu não posso usar somente a data, ó. Porque se eu usar a data assim, ele vai considerar que eu estou fazendo 7 dividido por 4 dividido por 23, vírgula, 21 dividido por 4 dividido por 23. Eu não quero dividir, eu quero passar a data. E toda data é um número. E o número da data é 45023, 45037, que são os feriados. Eu não preciso saber quais são os feriados. O computador é que precisa saber e precisa me dar o resultado certo. Concorda? Não eu. Então aqui, ó, de 1/4 de 23 a 30/4, e aí também eu vou até tirar aqui, ó, que eu coloquei só para mostrar ali embaixo o resultado, mas para não confundir, eu vou tirar isso aqui para vocês verem que não precisa nada disso aqui, né? Não precisa dessas aspas aqui. Opa, ficou sobrando um parênteses e sobrando um aqui também. Beleza. Então menor, maior, ó, menor, vírgula, maior, e aqui sim, nos parâmetros, eu tenho que usar o concat, pegando todos os feriados no formato de números separado por vírgula e colocar isso no terceiro parâmetro do Network Days. Então aí sim eu vou usar o expansor de variável, beleza? Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Se eu der um aplicar, olha lá, 18 igual, deu o mesmo resultado. E aqui embaixo é o Network Days, mínimo, máximo, fecha o Network Days aqui, certo? Menos quantos feriados a gente tem. Então eu estou contando os feriados e subtraindo do Network Day. Tá certo eu fazer isso? Não. Não está. Por quê? Olha só. Se a gente pegar aqui de abril de 2024, ele vai dizer que foram 21 dias úteis, porque são 22 dias tirando sábado e domingo e um dia de feriado. Então 22 menos 1 tá certo. Não, não tá. Por quê? Porque esse feriado aqui, ó, Tiradentes, foi um domingo, então é 22 dias úteis mesmo. Em 2024, abril de 2024, a gente teve 22 dias úteis, não 21 dias úteis, mesmo tendo um feriado. Certo? Então, cuidado com isso. Cuidado com o cálculo de dias úteis. Se você não sabe fazer na mão, se você não sabe olhar para um calendário e ver que quando o feriado é domingo, não são 2 dias úteis, né? Você não tem um feriado, você tem um feriado, mas não alterou a quantidade de dias úteis no mês, concorda? Então você tem que saber fazer isso, né, meu? Beleza? Se a gente pegar fevereiro aqui, olha lá, fevereiro de 2024, a gente vai ver que tem 3 dias que são datas comemorativas, começa na sexta-feira o carnaval, certo? E ele é considerado feriado, e eu até desconfio que nem é, né? Carnaval não é feriado, carnaval é ponto facultativo, né? Mas tá lá no calendário do Google. Se o Google tá errado, vão reclamar lá com o Google. Não tem nada a ver com isso, tô pegando de lá.
Entra na tua agenda do Google aí e veja lá os feriados lá. Lá tá dizendo que segunda, terça e quarta-feira de cinza até as 14 horas é feriado. Então aqui na nossa conta, ó, começou aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 9/2, dia útil, 9/2. Sábado é dia útil? Não. Domingo é dia útil? Não. Segunda é dia útil? Dia 12? Também não. Terça-feira é dia útil? Também não. Quarta-feira é dia útil? Também não. Qual que é o próximo dia útil? Quinta-feira, dia 15/2. Então, para este sábado, para este domingo, para esta segunda, esta terça e esta quarta, próximo dia útil, ó, próximo dia útil é dia 15/2. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Deixa no comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tempo, 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 tempo. Teoria da relatividade. Cara, isso aqui é muito legal. Teoria da relatividade. Se o pessoal acha difícil fazer uma análise de dados usando dias úteis, tempo, imagina estudar e criar a teoria da relatividade. A galera não consegue entender a teoria, imagina criar a teoria, como diz o Clóvis de Barros, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Abraço, até a próxima.